Então, muito bom dia a todos, né, e a todas. É um prazer poder contar com a presença de cada um aqui na nosso evento, né, hoje iniciando de forma oficial a Semana da Pedagogia, e essa semana que tem como objetivo a celebração de três grandes datas. Nós celebramos nesse momento, né, nesses 3 dias aqui de eventos efetivo, o Dia do Pedagogo, que comemora, né, agora dia 20 de maio. Então, nós reunimos 3 datas para celebrar em uma semana. Então, celebramos o Dia do Pedagogo, que é dia 20 de maio, celebramos os 38 anos do curso de Pedagogia, que completa agora, dia 31 de maio, os 38 anos de existência. É o curso, o primeiro curso da UNIG, né, ainda lá em 1985, dia 31 de maio de 1985. E a curiosidade é que, nesse período, ao longo desses 38 anos, o curso de pedagogia já formou mais de 1.256 pedagogos que estão atuando em diversas áreas, em diversas cidades, não só do Tocantins, mas do Brasil como um todo. Então, para a gente da UNIG, é uma satisfação muito grande e um prazer ter contribuído, estar contribuindo com a formação de profissionais da educação que estão atuando, e diga de passagem, de forma com excelência em vários espaços dentro da sociedade. A UNIG vem cumprindo seu papel na formação desses profissionais e de outras áreas, né? Estamos aqui falando da pedagogia, mas nós sabemos que a UNIG, ao longo da sua existência, tem contribuído com o Brasil, né, com o país, de forma significativa na formação de profissionais em diversas áreas que atuam, né, em diversos espaços sociais. Além de celebrarmos os 38 anos do curso de Pedagogia e também o Dia do Pedagogo, nós estamos celebrando nesta semana o terceiro encontro de egressos do curso de Pedagogia. Então, esses mais de 1.256 formandos, né, cidadãos profissionais que formaram na UNIG, nós vamos estar buscando reunir o máximo possível nessa semana, principalmente no sábado, que é no dia 20, com o baile azul turquesa, sendo que azul turquesa é a cor da pedagogia, a cor do profissional da área do pedagogo. Então, para nós é uma satisfação muito grande podermos celebrar essas 3 datas dentro de um evento que tem um cunho educativo, formativo e social. E a gente conta hoje com a participação, né, toda a nossa programação, que ela é bem extensa, com a participação de pessoas, né, de profissionais, de pedagogos e de profissionais da educação, de um modo geral, de diversas cidades aqui do estado de Tocantins, e até mesmo de outros estados. A gente iniciou às 8 horas da manhã com palestras, e agora às 8h30, agora às 9, agora 9h30, com pessoas participantes de várias partes do nosso país. E para a gente isso é gratificante e mostra que estamos no caminho certo e que a gente continua, então, buscando a excelência na formação desses profissionais. Então, muito bem-vindo a todos, que agradeço imensamente a participação de cada um, e eu quero, nesse momento, passar a palavra, então, à nossa professora do curso, a professora Jussara Rezende, que vai coordenar essa mesa, né, essa sala de debate, e, logicamente, depois a professora vai apresentar a nossa palestrante, que é a professora Daniela, que também é professora do nosso curso, uma nossa grata satisfação de tê-la conosco, né, no curso de Pedagogia. Então, sejam todos muito bem-vindos, tenha aí uma boa palestra. Eu vou ficar pouco tempo vou ficar na sala de forma offline, porque vou estar aqui também buscando resolver outras situações. Passo, então, nesse momento, a palavra aqui à professora Jussara para a condução dos trabalhos. Bom dia a todos e todas. Professor Carlos, Daniela. Professor Carlos já está de azul turquesa hoje. Como é que está aí? Está de azul, né, Carlos? Tudo azul. Já Você está viu iniciando aí essa já semana, né? Já aí mostrando que tudo está azul, né? já iniciei na cor, né? No Já pique. iniciou com a cor aí. É isso aí, que coisa Exatamente. boa. Que bom, né, esse momento, parabenizar
por toda a organização, professor Carlos, professora Edna, dessa semana tão especial para todos nós, que é a semana do pedagogo, a semana da pedagogia. Então, assim, é uma alegria muito grande fazer parte desse momento, fazer parte aqui dessa mediação com a mesa com a professora Daniela. E quem é a professora Daniela, gente? Essa querida Daniela Ponciano Oliveira, psicóloga, mestre em psicologia, especialista em saúde mental, graduada em psicologia e é atualmente professora aqui na Universidade de Gurupi, na Unirg. E ela tem todo um perfil aí de pesquisadora, e a gente vai verificar o quanto ela está inserida nesses grupos aí de trabalho e de pesquisa. Então, ela participa aí do grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, intitulado Psicologia Clínica, Saúde Mental e Filosofia. Faz parte do grupo de pesquisa Constituição Psíquica e as desarticulações com o desenvolvimento infantil, pesquisadora no grupo de pesquisa Relações de Gênero, Diversidade, Sexualidade e Inclusão Social, e no grupo de pesquisa Observatório de Povos Tradicionais do Tocantins. Também é professora colaboradora das pesquisas aprovadas em edital interno da Propesc, Morte e Luto, um estudo psicodinâmico sobre a expressão de crianças enlutadas por meio de técnicas projetivas, e da pesquisa Intervenções Terapêuticas na Fibromialgia. É interessante a gente perceber o perfil da Daniela, né? Então, professora nova e nova professora, e já com todo esse perfil pesquisadora, né? Incentivando os seus alunos também nesse sentido da pesquisa. Então, a palestra de hoje, ela tem por tema abordar os aspectos de como a morte e o luto se manifesta na criança e no adolescente, assim como estratégias para pensar intervenções no contexto da educação. E aí eu fiquei pensando em algumas reflexões aqui que a gente precisa fazer ao iniciar essa palestra da professora Daniela, né? Então, culturalmente, a comunicação da morte, ela tem sido representada, né, de diversas maneiras, o que parece originar consequências na organização de recursos também para lidar com essas perdas. O luto, ele é multifatorial, tem a ver com a idade, a personalidade, como a família lida também com essas questões, a relação que se tem com a pessoa que faleceu, então, são vários fatores, né, professora Daniela? E aí, nesse sentido, a gente traz algumas questões, algumas perguntas. Será que é necessária a utilização de um diálogo franco e claro, através de informações verdadeiras e honestas, promovendo-se a inserção e a construção do conceito de morte como algo natural, né, desde o início da infância, com um comunicador aberto para os esclarecimentos de dúvidas, uma escuta sensível, que favoreça a expressão dos diversos sentimentos que acometem uma criança, um adolescente nessa situação? Essa interação ela deve ser revestida de algumas estratégias e cuidados básicos que respeitem, né, todas as capacidades cognitivas e emocionais da criança e do adolescente. Educar as crianças e os adolescentes para a morte é educar para a finitude, seja de uma vida, de uma ideia ou de um momento. E em muitos casos, o fim passa a ser apenas mais um capítulo daquilo que chamamos de vida. Bom, nesse sentido, a professora Daniela vai trazer para a gente aí algumas reflexões e algumas sugestões aí nesse sentido. Então, nesse momento, professora, fique à vontade e a gente vai abrir para perguntas ao final da fala da professora. Seja muito bem-vinda, professora Daniela. Um prazer estar aqui com você. Então, bom dia a todas e todos. Eu vou só projetar aqui, que aí eu vou articular minha fala pensando... Só um minutinho.
Se você quiser me enviar, Daniela, também, eu posso projetar para você. Peraí. Tá dando para ver, né, a projeção? Sim. Tá bom. Então, bom dia novamente, a todas e todos. Então, a proposta de hoje, né, para a gente refletir, eu acho que é mais uma reflexão, né, para falar sobre educação para a vida e para a morte, e pensar, né, como abordar esse assunto nas escolas, né, no contexto das escolas. Antes de iniciar na temática, eu queria que vocês me ajudassem, se vocês podem escrever no chat, ou quem quiser ligar o microfone também, sinta à vontade. Quando a gente fala de morte, de vida, de luto, né, isso remete às perdas, né, as perdas ao longo da vida, né. E essas perdas, né, elas só fazem sentido de algo que é importante pra gente, né, do que de objetos de amor, de pessoas queridas, né. Então eu queria que vocês pensassem agora, para a gente iniciar essa reflexão, que vocês pensassem em algo, alguém que vocês amam muito para colocar nessa caixa. Vocês podem colocar escrever no chat ou falar também. Vi aqui, né? Vocês colocaram o filho, o vovô, a mãe. Tem muitos, né, Jussara? Então, né, vocês colocaram familiares, né, pessoas queridas, pessoas que vocês amam, que fazem parte da vida de vocês. Agora, né, sem querer colocar vocês direto com essas angústias de pensar na possibilidade, mas queriam se perdessem essas pessoas que vocês colocaram aí. Colocar aqui o nosso sentimento, é isso, Daniel? É.
imagino que vocês devam ter pensado aí, né, em vários sentimentos que podem surgir, e esse sentimento de vazio, em relação a vivenciar uma Dani, perda, né? deu uma falhada, Dani, volta um pouquinho. Oi? Falhou, a gente não conseguiu ouvir você. Agora vocês estão escutando? Tá. Então, muitos dos sentimentos que vocês colocaram, não, são sentimentos comuns em lidar com uma perda, né? Em lidar com o luto. E para a gente pensar, né, em que é educação para a morte, o primeiro ponto é compreender, né, o conceito de morte. A morte, ela faz parte, né, do desenvolvimento de todo o nosso ciclo vital, né? Então, ao longo da vida, né, nós nos questionamos constantemente sobre a existência, sobre a finitude, né? Apesar de que parece um assunto que as pessoas tentam evitar, é um assunto que é difícil falar, abordar, né? Como falar sobre isso? Mas em algum momento da vida, né, esses pensamentos surgem, né? Será que a morte é o final da existência, ou uma transição, ou como lidar com a morte, a morte de alguém? Como preparar as pessoas para esse fato tão presente na nossa existência, né? E aí, se nós recentemente, né, a OMS decretou o fim da pandemia, mas, né, nós estamos vivendo esse pós-pandemia que trouxe esse encontro direto com a morte, com o luto, né, com tantas perdas, e isso traz esse desafio urgente de se pensar como os profissionais da educação, como os profissionais da saúde pensam sobre trazer essa vivência, né, de compreender a morte, de abordar a morte, né. Então, essas perguntas, elas continuam, né, por que será que, quando se fala de morte, que a morte faz parte do ciclo natural da vida, de que as pessoas nascem, de que as pessoas crescem, de que as pessoas morrem, né, mas e quando acontece aquelas mortes de pessoas jovens, de crianças, de pessoas saudáveis, né, por que pessoas jovens morrem tão rapidamente? Por que pessoas adormecem, né, morrem dormindo, e enquanto outras se debatem até o último momento com dores, com sofrimentos. Por que as pessoas se escondem da morte? Por que não gostam de falar sobre esse assunto, né? Ou por que outras pessoas fazem piadas com isso, né? Porque isso é retratado em filmes, em histórias, né? E essas respostas, elas são propostas pelas religiões, né, pela ciência, pela arte, pela filosofia, no entanto, são respostas incompletas, né? Não se tem uma compreensão universal de compreender a morte, se existe vida após a morte, né? Quem em algum momento já fez algum desses questionamentos, né? Provavelmente, né, muitos de vocês fizeram alguns questionamentos em relação à morte. E aí a educação para a morte, ela surge com um intuito, né, com o intuito de desenvolver a possibilidade de falar sobre isso, né, de compreender, das pessoas compreenderem, e disso também trazer desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, né, para as pessoas, né. E aí, pensando no contexto da escola, para que as crianças tenham essa preparação para compreender a existência, essa preparação para a morte, né? Então, falar de educação para a morte envolve lidar com esses conceitos com esses conceitos que envolvem as perdas, né, situações limites, os adoecimentos que acontecem ao longo da vida, a perda de pessoas significativas, até o confronto com a própria morte. Então, trazer isso para o ambiente escolar, para a escola, é também pensar que falar de educação para a morte também é
educação para a vida, né? Então, a morte, ela se torna um tema tabu, né? Por volta do século XX, e, né, continua sendo um tema difícil de falar, difícil de lidar, ao mesmo tempo que, a todo momento, né, nós somos bombardeados por informações, assim, de violência. Se você for olhar um jornal, né, vai aparecer lá a situação de morte, situação de, de adoecimento, né, ao mesmo tempo que isso o tempo todo está aí na internet, nas telecomunicações, né, e essas informações são introduzidas diariamente, né. Então, da mesma forma que as crianças, os adolescentes convivem com essas informações, né, nos desenhos animados, se tem lá os bichinhos dos desenhos animados que morrem, as crianças têm acesso a essas notícias que falam da morte, ao mesmo tempo, né, é considerado como a criança não compreende a morte, e aí as pessoas devem poupá-las, né, para que elas não fiquem tristes. Geralmente, quando acontece morte de familiar muito próximo da criança, a família acaba não autorizando que a criança participe dos rituais, ou falar da morte, né? Então, observa-se que isso, né, os pais, né, não sabem ou o que devem falar, ou como abordar isso, né? E também os professores, né, nas altas aulas, podem ser perguntados, questionados sobre a morte de alguém, do animal, do amigo, da criança, de alguém próximo, de um vizinho, né? E, né, se tem essa questão de uma falha até na formação, né, de profissionais, tanto da educação, mas também profissionais da saúde, né, que lidam com a morte, mas têm dificuldade de abordar esse assunto da morte. Então, a educação para a morte, ela também compreende a educação para a vida, né? Então, a importância de falar do tema morte está ligada ao fato também de falar sobre a vida, né? Porque a morte faz parte da vida, né, do ciclo vital. Então, ao falar de vida, né, ao falar da morte, ao falar da vida, acaba também se compreendendo aí como será que nós estamos vivendo, né? Como será que está sendo a qualidade de vida, né? De forma a viver a própria vida e morrer a própria morte. Então, tem um autor, que é o Winnicott, que ele diz uma frase assim: eu quero estar vivo na hora da minha morte. Então, ele traz essa compreensão de viver, né, mesmo nesses últimos, mesmo compreendendo aí, né, a morte, a finitude da vida, né. Então, geralmente, quando a pessoa ela entra em um adoecimento que pode atravessar aí, né, e ter perspectivas, não ter um prognóstico curativo ou doenças degenerativas, né, que atravessam a questão da vida, a pessoa pode repensar novamente, né, o que ela fez, o que ela poderia ter feito, né, refletir sobre a vida, né, a morte, ela traz a reflexão sobre a vida também. E aí o luto, né, o luto é um conceito, né, que ele traz aí, ele refere-se à perda, né, o Freud vai dizer que é a perda de um objeto amado. Esse objeto amado, ele pode ser tanto uma pessoa querida, mas também, hoje a gente compreende outros tipos de luto, né, como, por exemplo, fins de relacionamento, perda de um animal de estimação, né, então, o luto, pelo senso comum, ele é compreendido apenas o sentimento quando você perde alguém por morte, né, mas ele vai desde uma reação à perda, não necessariamente, né, uma perda real por morte, pode ser uma perda simbólica, o luto pelas fases, né, então a criança, o adolescente pode vivenciar o luto pela perda da infância, né. Então não refere-se só à morte, mas o sentimento de perda, que pode, às vezes, quando se perde um emprego, né, quando se perde um relacionamento, pode ter esses sentimentos em relação ao luto. Então, se fala, né, em luto, fases de luto, tempo de luto,
Então, tem, né, a questão de alguns autores que vai citar fases, né, da negação, da raiva, depressão, barganha, aceitação, né. Então, esses sentimentos são comuns em relação quando se perde, né, alguém, uma pessoa querida, mas não necessariamente ele acontece de forma linear, né? Uma fase, depois a outra, às vezes acontece todas ao mesmo tempo, né? Não tem uma temporalidade para cada fase. E hoje nós temos uma compreensão muito mais dessas fases do luto, né? Como as ondas do oceano. Esse vai e vem de vários sentimentos, das várias fases, né? Ao mesmo tempo que a pessoa ela pode estar numa fase, ela pode vivenciar uma outra. Então, tem uma frase que eu acho muito bonita que vai dizer assim, né? O luto é como o oceano. Ele vem em ondas que vão e vêm. Às vezes a água é calma e às vezes é avassaladora. E tudo que podemos fazer é aprender a nadar. Então, a aprender a lidar com esse sentimento, né? A gente fala muito do processo de luto, dessa transformação, né? De transformar a dor em saudade, em lembranças. Então, se tem, né? Se fala das fases, se fala da temporalidade, mas aí um questionamento para vocês, né? Será que existe um tempo para o luto, né? O luto por morte de alguém muito querido, né? Porque por mais que aquele sentimento, às vezes, você vai compreendendo, aprendendo a lidar, né? Mas geralmente são sentimentos que voltam em datas comemorativas, né? Eu fiquei pensando agora, eu realizei uma pesquisa do mestrado com uma criança, né? Que vivenciou a perda da mãe, e eu fiquei pensando no Dia das Mães, né? Como foi esse Dia das Mães para mais de 40 mil crianças que perderam a mãe na pandemia, né? Então, esses sentimentos, apesar que existe alguns autores, manuais, diagnósticos, dizendo que existe um tempo para se finalizar aquele sentimento, né, inicial do luto, mas esses sentimentos, eles podem retomar, né. E em relação ao luto na infância, pensando na criança, pensando no adolescente, né, em como pode ser trabalhado isso na escola, né. Um ponto importante é compreender que se o luto ele já é uma tarefa difícil para nós adultos, né? Imagina para uma criança que se encontra em desenvolvimento, em processo maturacional, né? Dos seus aspectos psíquicos, cognitivos, né? Imagina como isso é para uma criança, esses sentimentos, né? Então, o primeiro ponto é que a criança, ela compreende a perda, né? Ela sente a perda, por mais que ela ainda não tenha a compreensão do conceito de morte. Então, às vezes, a criança não compreende o conceito de morte, mas ela sente a perda, né? Então, tem um autor, né, que estudou luto, que é o Bowlby, que ele vai dizer que desde o bebê ele já compreende a perda. Ele sente a perda, né? Então, as reações do luto, né, na infância, na criança, ela vai depender desses fatores psicológicos, a idade da criança, o desenvolvimento cognitivo, né, a possibilidade da criança expressar esse sentimento, essa rede de apoio familiar, né, essa família participa, deixa a criança participar do ritual, não, ou se propõe a questionar a criança se ela quer, se responde às curiosidades da criança, né, se possibilita, por mais que ela não participe de um ritual, né, do velório, mas possibilitar rituais da criança escrever uma carta, da criança verbalizar, né, ou desenhar, possibilitar essa significação e essa ressignificação da perda, né. Eu trouxe para vocês um quadro que fala sobre a compreensão de morte e luto, né, na criança, segundo o seu desenvolvimento. Então, tem autora, né, que ela desenvolveu nesse conceito da capacidade de compreensão da criança segundo as fases do desenvolvimento do Piaget.
Então, ela vai relatar, né, que de 0 aos 2 anos, né, a criança, bebê, né, consegue compreender, consegue entender, né, a ausência, elas são mais sensíveis quando são seus pais ou cuidadores diretos, né, então sente a morte como uma ausência, uma forma de ausência, né, alguém que estava ali e não está mais, né. Então isso pode gerar, né, ansiedade de separação, ambivalência, irritabilidade, dificuldade, né, do bebê, da criança se adaptar, alterações no sono, no apetite, e, né, a questão da necessidade de apoio, né, que o bebê precisa, né, dar suporte aos pais, né, durante o luto, manter proximidade com os familiares sobreviventes, né, procurar evitar a mudança extrema na rotina do bebê, da criança, e também, né, no período pré-operatório das crianças de 2 a 6 anos, a criança, ela inicia uma compreensão e conceituação da morte, né, mas muito ligadas às explicações mágicas e fantasiosas, às vezes até mesmo o que acompanha nos desenhos, né, então nos desenhos infantis, o personagemzinho morre, mas ele retoma, né, ele volta de novo. Então, nessa fase, a criança, ela consegue, assim, ter uma compreensão da morte, mas ela ainda não consegue compreender a irreversibilidade da morte, né, que a pessoa não retorna depois que morre. Então, né, a vivência do luto evolui conforme se avança a questão da linguagem, né, das imagens mentais, a dificuldade de entendimento da morte como evento irreversível. Então, nessa fase, né, não é interessante que os pais, por exemplo, usem de uma linguagem para explicar a morte para a criança, de dizer que o familiar viajou, ou que ele foi morar com Deus, ou que ele foi... essa linguagem, ela acaba gerando uma confusão na criança, né? Então, a criança pode apresentar o sentimento de culpa, hostilidade, dificuldade de externar suas emoções, né? Isso pode afetar também os fatores, a criança pode se isolar, né? Também tem as alterações fisiológicas do sono, da fala, do controle dos esfíncteres. Também o medo da morte, né? Uma morte pode gerar na criança, se a criança tem uma perda, isso não é explicado para ela, né? Ela pode ter medo de perder outras pessoas, né? Outros familiares. Então, também a questão da criança brincar, simbolizar isso por meio do jogo, da brincadeira, do lúdico, né? Também se tem questionamentos sobre a morte, sobre a morte de familiares ou de animais. Acontece muitos casos de quando a criança perde um animalzinho de estimação, dos pais não relatarem, né, que o animal morreu, ou às vezes dá para a criança um outro animalzinho como substituição, né? E aí a gente pensa assim no sentido de ninguém substituir ninguém, né? Então acaba essas situações assim gerando na criança confusão mesmo. Então os apoios, né, que a criança pode ter, né? Então ter esse apoio da família, dos pais, para responder aos seus questionamentos, conversar de forma concreta, específica para a criança, sem a utilização dos eufemismos, né, que eu falei, de dizer que o familiar viajou, que ele, né, e falar de uma forma aberta, né, acolhendo os sentimentos de demonstração de tristeza da criança, e até é importante também que o adulto possa dizer que também está sentindo aquilo, né, a criança se sente compreendida ali, que não é só ela que está tendo aquele sentimento. Então, não esconder ou falsear as próprias emoções, né, do adulto, que geralmente os adultos costumam fazer isso, né, de não dizer assim, não vou chorar na frente da criança, eu, né, não quero demonstrar fragilidade na frente da criança. Então, a utilização do brincar, né, para que a criança possa se expressar,
As expressões artísticas também são importantes, os desenhos, né, as pinturas, a literatura, né, os livros. Tem vários livros infantis que retratam a morte, o luto nas crianças. Então, criar também álbuns de lembranças, caixinhas de memórias, né, isso ajuda. E na fase, né, de 7 aos 11 anos, a criança, lá no período operatório concreto, então a criança ela já tem o pensamento lógico, né, a capacidade de compreender categorias, então já entende a morte como um evento permanente, né, como um evento final, e precisa da validação, né, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Pode apresentar, né, a tristeza, reações emocionais, e também até questões, prejuízos acadêmicos também. Então, os pais podem oferecer para a criança também essa participação, né, de uma forma de expressar os seus sentimentos e criar possibilidades da criança expressar, né? E de 11 a mais, né, que é o período operacional formal, né, criança ou adolescente nessa fase já, né, já consegue, né, atinge a capacidade de entender completamente o conceito de morte, né? Então, o adolescente pode expressar isso, né, através da inibição, né? Existe o risco de luto complicado devido às mudanças, porque aí é a faixa etária, né, da adolescência, essa fase de mudança, que já é uma fase, né, bem característica de crises mesmo, né? Tem uma autora que vai dizer que é a crise da adolescência normal, né? Que são sentimentos, né? De questionar a existência, de questionar quem eu sou. Então, se tem mais um distanciamento da família, né? Resistir a lutos antigos. Também, né? Pode ser esperado punição por comportamento, né? E aí a gente compreende o adolescente pode trazer esse sentimento de culpa, de arrependimento, e aí tem a questão também, né, que também tem na adolescência, né, de comportamentos de automutilação. E como estratégias, pensar numa conversa aberta, acolher os sentimentos, né, desse adolescente, e estimular que o adolescente crie, né, novos significados, aquela perda, né, que guarda objetos significativos. Então, oferecer afeto, né, e atenção para a criança, para o adolescente, demonstra que a criança, a dor da criança, o sentimento da criança tem um espaço na família, né, ela é compreendida na família. E em casos que se é negado falar da morte para a criança, ou deixar que a criança se expresse, né, ela pode reprimir os seus sentimentos, os seus questionamentos, e pode também, né, acarretar sérios prejuízos para o desenvolvimento da criança. Então, como abordar como abordar o tema da morte, do luto nas escolas, né? Então, é uma temática que não é muito presente nas escolas, né? Né, que tem usado o argumento da falta de preparo dos professores. Hoje, né, a gente já tem uma lei que insere os profissionais da psicologia nas escolas, né? Mas, realidade de Gurupi, nem todas as escolas têm profissional da psicologia. E também que essa temática, essa discussão, né, não cabe apenas ao profissional da psicologia, né, mas também toda a equipe escolar. Então, é importante, né, propor espaço de treinamento para que os professores consigam compreender aspectos de como falar de luto com crianças que viveram essa experiência, como entender as fases, né, como a criança compreende a morte, de pensar em atividades didáticas e de recreação que trabalham essa temática, né, também de lidar com o suicídio de pessoas conhecidas na escola.
trabalhando também, né, por meio de atividades pedagógicas sobre o tema. Dá para se realizar rodas de conversa sobre a temática, oficinas, né? Também lidar com as crianças que vivenciam essa situação, propor bibliografia para a formação dos professores, né, nesse assunto específico, apresentar e discutir e preparar os professores para o uso de filmes, recursos filmes, vídeos, né, até mesmo recursos artísticos para trabalhar o tema da morte, do luto. E também, né, a criança, ela expressa o luto por meio do lúdico, né, e da criatividade também. Então, o lúdico, né, o brincar da criança, a criatividade podem ser possíveis saídas para essa expressão e comunicação da criança, né, que vivenciou uma situação de luto por morte, né. Então, propor na escola esses momentos, né, de que a criança possa usar a criatividade para expressar. E pode ser utilizado também, né, esses recursos lúdicos, que é o brincar, desenhos, filmes, né, existem vários filmes, depois eu vou mostrar algumas indicações, assim, mas existem vários filmes e narrativas que trazem o tema luto, né, e morte. Então, tem filmes, animações, né, infantis, e também as narrativas como as histórias, os contos, né, a grande maioria dos contos de fada traz a temática morte, né, então, lá na história, né, sei lá, da Branca de Neve, da Cinderela, né, Chapeuzinho Vermelho, sempre traz o contexto morte, né? Então dá para ser trabalhado com a criança. Então as histórias, as fábulas. Então são maneiras que a criança pode expressar o sentimento em relação ao luto, né? E esse trabalho, gente, nas escolas, é um trabalho que tem um aspecto muito positivo, né? Teve, semestre passado, e aí eu vou dar abertura a esse momento para a acadêmica, né, que faz parte de um projeto de pesquisa sobre morte e luto, mas um grupo de alunos, né, das alunas das extensões, realizaram uma atividade numa escola para trabalhar justamente essa expressão do luto por meio de recursos mesmo, né? E foi bem bacana. Eu queria convidar a Clênia para falar da experiência de como foi trabalhar essa temática em uma escola com crianças. Bom dia, pessoal. Então, eu sou aluna, né, do 6º período de psicologia e, como diante de tudo que a Daniela falou, é um tema assim relativamente novo, tanto para nós acadêmicos quanto também para o contexto escolar. Então, é meio desafiador, né? Justamente por a gente estar iniciando e tal, mas a gente percebe o quanto é construtivo. Então, a gente precisa romper algumas barreiras, até porque nem a gente mesmo tem essa facilidade ou tem uma melhor maneira de lidar com as perdas. Então, trazer esse entendimento seja mais, como se fosse natural, naturalizar a morte, não no sentido de minimizar a dor e tal, mas trazer esse entendimento. A nossa experiência, a gente precisou trabalhar um material que fosse dinâmico, né, lúdico, considerando que a criança, a nossa linguagem precisava estar dentro da linguagem infantil, né? A turminha era do 5º ano, eles tinham uma idade média entre 9 e 10 anos, mas varia, né? Tinha aluno ali até de 12 anos. E a gente iniciou levando... o tema era ciclo da vida. E introduzimos com justamente essas etapas da existência, que é desde o brotar, desde o nascer, passando pela fase da adolescência ali, até mesmo, por exemplo, as árvores, né?
a gente trouxe também o ciclo da borboleta, as etapas da borboleta, e a fase da maturidade, e o momento que você começa a decair, né? Então, a gente introduziu com esse ciclo da vida e seguimos com um curta-metragem chamado Canva, é um filme de 9 minutos. Ele tem um contexto que são 2 avós, e tem ali a netinha, a filha, e essa avó, ela morre, né? Porém, o avô, ele gostava de pintar, ele tinha uma relação muito boa com essa avó, e após o falecimento, ele, né, ele perde a motivação, ele deixa de pintar, ele não tem mais alegria, a netinha chega lá, ele está muito triste, e a netinha fica nessa busca, nessa tentativa de fazer o avô ser como antes, né, ver ele feliz, alegre, e passa por essa etapa e ela vai tentando, ela vai levando ele para a pintura, porque era algo que ela via que ele gostava, ela buscava visitá-lo, e até que um dia, né, depois de um determinado período, ele volta a pintar e as coisas começam a ganhar um novo ritmo, né? Ganhar, de novo, começa a buscar uma nova rotina e as coisas vão se organizando. Era um filme que eu achei muito interessante trabalhar por não ser longo, então as crianças elas têm uma dificuldade maior de concentração mesmo, né, ali. Mas é muito rico porque eles prestou atenção no filme, eles entenderam a mensagem do filme, eles de fato assim, entrosaram com aquilo que foi entregue. Posteriormente, tínhamos uma espécie assim, de umas fichinhas, e as fichinhas elas tinham as emoções, como, por exemplo, tristeza, como orgulho, em qual momento eles se sentiam alegres, né? Tinham, por exemplo, a figura da família, né? O que eles remetiam para ele, qual a emoção que vinha para eles a partir da imagem da família, e eles foram interagindo e a gente foi falando dos diversos tipos de emoção e dando um significado para essas emoções de forma como se fosse positiva, e que as emoções que geralmente a gente nega, que é de tristeza, né? Enfim, de culpa, de dor, que elas são passageiras, transitórias, que elas estão dentro do viver, né, no dia a dia, acontecerão a gente terá essas emoções, eles terão, e que está tudo bem, né, que faz parte da existência. E então eles tiveram também a necessidade de falar sobre momentos que eles se sentiram felizes ou quando eles se sentiram tristes. E teve um fato muito importante, que foi, teve uma criança, um menininho de 12 anos, ele tirou uma fichinha e ele teve dificuldade de ler o que estava. Aí a professora foi lá, auxiliou ele, e era sobre orgulho, do que ele tinha orgulho, né? Do que ele sentia. Ele teve um período assim para pensar, ele não conseguiu responder de imediato, e quando ele conseguiu falar, ele disse: não, eu estou orgulhoso porque eu consegui ler. E ele tinha 12 anos. Então, assim, a dor dele, né, é algo que, querendo ou não, mexe com a autoestima da criança, mexe com essas questões negativas que você quer negar, de não, até mesmo de diminuição dentro daquela turma, de se sentir em desvantagem. E falar sobre isso é muito importante, assim, até para falar de outras dores que não necessariamente está voltado para a morte, né? Porque a gente também vive um lamento, a gente vive um pesar por não estar vivendo de acordo com algo que você espera, de não estar se desenvolvendo como gostaria. Então, a gente não precisou necessariamente falar de morte, mas a gente teve a oportunidade de falar, de
de sentimentos que são desencadeados a partir das mortes, né? Sejam elas simbólicas ou as mortes de fato. Então, assim, as crianças, elas... E eu vejo assim, porque o entendimento das sensações, das emoções, ela é terapêutica também. Então, quando eu entendo o que significa, a pessoa tem a oportunidade de lidar com aquilo de uma maneira menos dolorosa, ou pelo menos a compreensão traz esse certo consolo. O relato de experiência foi uma experiência muito boa para mim, e o quanto a gente puder incentivar as escolas a falarem sobre as dores, né, sobre as perdas, aqui é o nosso papel, é o nosso momento, né, de explorar esse campo que você tem a oportunidade de abraçar um número maior de crianças, um número maior de pessoas, e contribuir para que elas se sintam, para que elas perpassem essas fases de uma maneira menos dolorosa. Eu vou devolver a fala para a Dani, e muito obrigada. Bacana, assim, foi um trabalho bem bacana, as crianças super interagiram. E aí, só para complementar, teve outros alunos, né, que foram para uma atividade, assim, que envolveu o cinema também, né, então, lá nós assistimos um filme, que o nome do filme é A Caminho da Lua, o filme fala sobre perda, fala sobre morte. E aí as crianças, cada uma tinha um relato de perda mesmo, que tinha perdido por morte alguém da família. E as crianças foram trazendo suas vivências, e aí teve o professor que estava lá participando com a gente, que ele também tinha perdido, né, uma pessoa próxima, acho que foi a esposa, e ele se emocionou muito ao falar disso, né, e ele dizia assim, o quanto aquelas crianças tinham maturidade para estar falando daquelas vivências, daquelas perdas naquele momento. Aí, no fim, né, as crianças foram lá, ele se emocionou, abraçou ele, e foi um momento muito rico, né. E é isso sobre falar de perda na escola, né, acho que os professores podem trazer essas temáticas para a aula também, para trabalhar esses... E que as crianças trazem isso, né, elas só precisam dessa oportunidade para expressar. Então, né, eu finalizo essa parte trazendo uma frase do Winnicott, que vai dizer, né, que brincar, e somente no brincar, que a criança, o adulto, né, pode ser criativo, utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu, né, o seu self. Só para reforçar a importância da criança brincar, né, o brincar, né, o próprio Winnicott vai dizer assim, que o brincar é uma coisa muito séria, né, uma coisa muito importante para a criança. A criança precisa brincar, porque é brincando que ela expressa na escola, né, por meio de atividades. O brincar, ele envolve, né, várias atividades, a criatividade, né, o desenho, as histórias infantis, né, o uso de filmes. Então, por meio da brincadeira, a criança pode, sim, comunicar a expressão que ela sente em relação à morte. Então, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Muito bom falar de morte, falar de perdas, porque isso traz novos significados para essa experiência, né? Não precisa ser só o ponto negativo, né? Pode ter vida no luto, pode ter vida na morte. Tá bom? Eu fico aberta às considerações, aos depoimentos de vocês, ou à pergunta. Interessante, Daniela, Clênia, que legal que foi ouvi-las e poder compreender um pouquinho mais sobre esse tema complexo, mas importante, né? Principalmente pensando nessa educação dentro das escolas. E aí a gente vai deixar aqui aberto as perguntas, vocês podem abrir o microfone, vocês podem colocar aqui no chat, fiquem à vontade, podem começar os questionamentos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma contribuição? Professora Ellen? Bom
dia. Primeiramente, parabenizo pela explanação a professora Daniela, a bolsista, né? A pesquisa bolsista na pesquisa Cleênia. E, assim, eu gostaria de trazer um pouquinho da minha experiência e também verificar com a Dani como ela tem percebido, porque, assim, é um trabalho de alguns anos, a Dani já vinha, enquanto até acadêmica, me acompanhando no trabalho voltado ao luto, à temática morte, e da minha experiência, o que eu percebo agora é a procura maior, né? Precisamos falar sobre o luto, as perdas, era algo que não acontecia muito até na clínica, né? Tem ocorrido bastante lá no SEPS, tem muitas ocorrências, né? Procura para falar sobre essas questões, abordar com crianças, né? Que não era algo frequente. Mas o que eu percebi, ainda existe, né, um certo tabu. Por que falar de morte? Como falar? A escola é um lugar, às vezes, tão bacana, ou é o local onde a criança tem um certo alívio, descarga, pode fugir de um outro contexto. E quando se fala em luto, né, só vem o pensamento do luto voltado à perda, que eu nem digo que é perda, mas é um movimento de reparação, que o luto é positivo. No entanto, quando ele não é cuidado, né, ou entendido como parte de um processo, ele pode sim ser patológico, né, pode levar a outros sofrimentos, mas o luto não é só pela morte, né, são por diversas circunstâncias e faz parte do processo de viver. E acaba sendo um tabu. Por que falar sobre morte? A criança entende a morte? Ou como vocês vão abordar essa temática, né? Às vezes acaba sendo um pouquinho desafiador e explicar, né? Porque seria importante trabalhar essas questões num contexto educacional, não só com crianças, mas com adultos também. Na universidade também é importante nós estarmos falando sobre isso. Ocorre que, às vezes, por exemplo, a morte por suicídio, fica aquele vazio, aquele silêncio, dificilmente é falado, né? Como vocês estão? Vocês querem conversar sobre isso? E é algo extremamente relevante, significativo nesse momento. Voltando, né, eu me estendi, Dani, como você tem percebido, você que agora está com alguns projetos, levando para as escolas, a questão da abordagem do luto nas escolas, né? Tanto essa questão do receio, mas a recepção pela escola, eu digo equipe toda, pelas crianças, como você tem percebido? Notou alguma mudança dos últimos anos para cá? Professora, eu percebi, né, uma mudança no sentido de se tornar um assunto que as crianças querem saber, né, de uma procura mesmo maior. Mas, assim, tanto que nas escolas que nós fomos realizar essas extensões, foi algo que os professores pediram, que eles queriam específico sobre essa temática. Assim, eu quero que tenha uma ação, uma extensão que fale sobre isso, sobre luto. Foi bem, assim, específico, né? Então, foi uma solicitação dos professores. Então, parece que tem mesmo um olhar mais atencioso em relação a isso, né? Eu acho que um dia a gente conversava nesse sentido, assim, de que talvez não seja que a procura aumentou, talvez que o olhar das pessoas, dos professores, dos pais, estejam mais atentos ao luto e à morte, né? Não só ao luto pela morte, né? Mas de modo geral, as perdas, né? Então, eu percebi isso em relação a essa mudança, né? E uma coisa que a professora Ellen colocou bem, né, é sobre a morte, né, é um tabu, não quero falar disso. Se tem uma compreensão apenas pelo lado negativo, no sentido de que da dor, do sentimento, de lidar com quando se vivencia uma morte de alguém, né, esses sentimentos, mas que também pode ter possibilidades, né, não precisa ser só esses aspectos negativos, né, pode ter possibilidades de vida mesmo,
de ressignificados, né? De transformação mesmo nesse processo de dor. Que em algum momento todos nós iremos vivenciar a morte de alguém que amamos. Eu gosto de falar, todo mundo fala em perdas, né? Perdeu. Eu gosto de falar que não é perda. Às vezes a gente está vivendo a perda em vida. Às vezes a gente perdeu e não tem, né? E tá com a pessoa, né? Quando tem a morte. Mas é uma outra forma de viver, né? De se relacionar, que até pela nossa recordação, né? Tem momentos, né? Desses mais vívidos, choque, impacto, até o saudoso, né? Não que vai de alegrias, né? Lembrando, homenageando, mas são outras formas de se relacionar, eu acredito, assim, com dar novos sentidos, reparar. Que não foi fora, né? Tem até, assim, geralmente quando uma pesquisa, né, uma pesquisa que eu realizei com uma criança, eu falava assim, você sabe um lugar onde sua família, onde sua pessoa querida pode estar vivo? Aí falava assim, no céu? Não, nas suas lembranças, nos seus pensamentos, né? Que é isso mesmo, né? São outras formas de se relacionar, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de fazer algum questionamento? Alguma consideração? Um de cada vez, gente, um de cada vez. Bom, se não tem, eu tentei, ao longo das falas, fazer assim um apanhado de algumas partes aqui, e aí eu vou trazer aqui uma síntese do que a gente ouviu na fala da Dani e da Clínia. Bom, a morte traz marcas e respostas incompletas. Existe vida após a morte? Muitas perguntas sem resposta. Educação para a morte está ligada à educação para a vida. Luto refere-se ao sofrimento, uma relação à perda, fase de negação, raiva, depressão, barganha e até aceitação. Luto é como o oceano, e precisamos aprender a nadar e da dor se transformar. Luto na infância é um desafio. As reações do luto e seus fatores, possibilidade da expressão e de significação. Desenvolvimento de Piaget na morte e luto, podemos compreender. O cuidado com a linguagem para não gerar confusão. O medo da morte pode com intensificação. O apoio da família pode ser uma solução, com o cuidado com a verbalização, sem uso de frases que não trazem a realidade e estimulam a imaginação. É importante a participação para as crianças poderem ter expressão eu escrevi correndo aqui, peraí. Com conversa aberta e de acolhimento, trazendo possibilidades de ressignificação. O tema da morte nas escolas é importante a discussão. Atividades pedagógicas preparar. Lúdico e criatividade pode colaborar. Brincar, os desenhos, os filmes, contos, fábulas utilizar. O relato de experiência, a Clênia veio apresentar e traz o tema desafiador. Ter conhecimento sobre o tema é fundamental e as técnicas projetivas pode ser essencial. Árvores, borboletas, ciclo de vida, Canva foi interessante e pedagógico. A história curta chamou atenção e com fichinhas as crianças expressaram emoção.
A dor de um pode não ser a dor do outro, pode ser até negação. A dor de não ler e o orgulho da superação. Quando compreendo, me consolo. Importante nas escolas incentivar, para o tema inserir e contribuir. No filme Caminho da Lua, vivências compartilhadas, professor emocionado. Precisa de maturidade realizadas. Luto é tabu. Como abordar? É desafiador mexer com a dor, mas é necessário e relevante nas escolas e pode ser significante. E aí eu queria ter terminado aqui, mas aí ninguém fez mais perguntas, porque eu queria ter terminado exatamente na fala da professora Ellen, quando ela traz essa questão da perda, né, que é uma perda que, simbolicamente, eu achei interessante isso, né, às vezes a gente perde nas relações e a gente se perde também no meio de tudo isso. Esse conceito de perda aí é interessante para a gente pensar e ressignificar, né, a nossa vivência, as nossas experiências com o outro, né, os nossos relacionamentos. Então, que a gente aprenda a viver mais e viver trazendo o outro aí para mais juntinho da gente. Não é não, Keiliane? Levantou a mão? Eu não posso deixar de comentar. Gente, eu já entrei bem no finalzinho, porque a outra palestra demorou a acabar um pouco, e a gente está nessa transição hoje, né? Entra aqui, entra ali, e aí você fica assim. Mas deu para mim pegar um pouquinho da fala da acadêmica que falou? É professora? Isso, ela é pesquisadora juntamente com vocês aí, né, Daniela? Clênia, não é isso, Clênia? E assim, gente, é primordial essa questão da morte na escola. Você trabalhar esse tema com as crianças, a gente percebe assim como se a gente tentasse colocar as crianças longe disso, né? Que como se não existisse isso. E assim, elas têm um olhar, elas têm sentimento, elas já conhecem, né, essa palavra morte. Só que nós não especificamos todos esses, vamos dizer assim, elementos contidos dentro dessa palavra para essa criança. E a gente tenta sempre deixar ela de lado, né? E isso é muito importante. Eu vendo assim, falar as últimas falas é muito importante. E nos estágios eu tive uma vivência com um garoto de 10 anos, e ele relatou muito bem o que era morte para ele, né? Que ele tinha perdido a avó e que estava com o pai agora, e que aquilo doía muito dentro dele. Então, assim, e uma coisa que ele me chamou muita atenção foi que ele falou que não queriam que ele visse o caixão, que ele visse, né, a avó dele dentro do caixão, mas ele disse que queria muito ver e não deixaram ele ver. Então, assim, isso impactou, assim, um pouquinho a minha mente, né? E eu vendo a proposta da pesquisa e as falas que são colocadas, mesmo que seja no finalzinho, isso realmente é necessário dentro de uma sala de aula, dentro da escola. Nesses estudos que a gente vem fazendo, em um artigo falava sobre a criança que participava do ritual fúnebre, né? Na nossa época, ali dos anos 80, a gente, criança, a gente participava desse ritual. Às vezes, o morto geralmente vinha para o lar, né? Para a casa da família, a criança estava inserida naquele contexto. Tinha também uma prática de você buscar flores, né? Para poder colocar ali no caixão. Então, ali também era um processo de elaborar, né, na criança aquele partir. E, na medida que fomos evoluindo, né, a morte ela passou para ser no hospital. A pessoa sai viva de casa e, de repente, ela já não está mais, enfim, morreu. Aí tem aqueles locais, né, do ritual do funeral. Então, assim, tem até como se fosse uma quebra desse processo de entender o morrer. E fica mais difícil para a criança compreender isso.
e também pela dificuldade do verbalizar, como foi bem falado aqui. Então, somos nós que tem que buscar esses recursos deles falarem de uma maneira mais natural, né? E tentar compreender da melhor forma possível. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria de falar que eu estava aqui me emocionando com a Jussara falando. Que coisa mais linda, Jussara. Que lindo. Como que, assim, né? Na hora, ela faz um poema lindo sobre as nossas reflexões hoje. Achei lindo, assim. A fala de vocês, né, faz a gente se inspirar. A fala, né, o que vocês têm feito, né, porque é um processo que já vem aí, vocês estão na pesquisa já tem quase 2 anos, né, que vocês estão nessa busca aí, nessas descobertas. Quanto tempo tem, Dani? Então, eu comecei, assim, né, eu comecei a estudar luto numa pesquisa que a professora Ellen desenvolvia com grupos, né, de crianças que perderam algum familiar, e aí lá, nesse grupo, tinha o facilitador, que era os contos de fada, né, através dos por meio dos contos de fada, como a criança expressava isso. Então, desde a graduação, assim, eu participava. E agora eu concluí o meu mestrado, que foi de 2 anos, falando de luto na criança, né? Então já tem um percurso, assim, tem mais de 2 anos, mas é um tema que a gente precisa ter estudos, né? Ter pesquisas que falam sobre isso. Parabéns a vocês, parabéns mesmo. Aprendemos muito aqui hoje. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, o professor Carlos está aí, Estou chegando. chegando. Está chegando. Estava ouvindo vocês. Está de azul aí, tudo azul, né, professor? Isso, azul turquesa, no ritmo, no clima do baile. Ou no clima da Isso Semana aí. da Pedagogia, né? Bom, mas eu quero parabenizar a Daniela, eu fiquei mais ouvindo aqui, mais atentamente. É um tema realmente bastante sensível, que mexe, né, com a gente, mexe com toda a sociedade. Mas parabéns pela abordagem que foi feita e aos demais que participaram, a Kiliane, eu vi que a Clênia, né, também participou. Enfim, e a Jussara que conduziu com muita maestria, né, todo o processo aí da nossa sala. Então, parabenizo. Acho que deixa a Jussara para encerrar, né, Jussara? Você faz o fechamento. Mas eu encerro aqui a minha participação e muito obrigado por ter aceitado, né, o convite, Daniela, de participar e todos os demais por ter participado da atividade aqui conosco nessa manhã. Muito obrigado e até à tarde, que à tarde nós temos várias outras atividades e à noite é a grande abertura, né? Deixo o convite aqui, presencialmente, lá no bloco D, no auditório D do Campus 1. Convido todos para participar com a gente. Bom, só gratidão por fazer parte desse momento, de poder fazer essa mediação, de estar nessa manhã, né, do dia 18 aqui com esse grupo, que estão pensando o tema, né, analisando, refletindo, e como foi falado pelo professor Carlos, né, um tema sensível e um tema tão importante, né, tão significativo. Então, parabéns, Dani, parabéns, Clênia, parabéns pelo trabalho de vocês, desenvolvido aí, tá? E muito sucesso nessa caminhada. Se alguém quiser, Dani, se você quiser fazer um seu fechamento também, fique à vontade. Só agradecer pela oportunidade de estar falando isso, né? Depois, Sara, eu quase não via as meninas acadêmicas da pedagogia. Eu acho que seria importante, né, para elas pensarem isso. Depois disponibilizo o link. Mas só agradecer mesmo pela participação de todo mundo. Assim, é uma reflexão que a gente vai construindo juntos, né? Eu acho que ainda mais o luto, que é uma vivência, a gente sabe que tem muitos fatores, mas é uma vivência muito particular de cada um, né? A gente sempre precisa fazer essas construções e reconstruções juntos, né? Então, só agradecer mesmo pela participação de vocês, pelo convite também. E a gente se encontra sábado, Jussara. Com certeza, azul turquesa até o chão.
Gente, ó, um abraço grande, muito obrigada, tá? E sucesso para todos. E vamos, que essa semana aí temos muito aprendizado pela frente, tá? Você levantou a mão aí, Dani? Não, eu só queria falar mais uma coisa. Quando eu comecei a dar aula na Unig, né, que foi no início do ano passado, eu estava com uma turma na pedagogia, né? E aí eu me senti tão acolhida pelo colegiado que até hoje, mesmo eu não ministrando mais nenhuma disciplina, só foi uma única disciplina, eu me sinto totalmente pertencida ao colegiado de pedagogia. E aí a Edna me falou assim, Dani, seu ingresso já está lá na coordenação, vai lá buscar. E todas as confraternizações que tem do curso, eu sempre participo porque é um colegiado, né, os acadêmicos também, um colegiado muito unido, muito acolhedor, né, e eu, assim, digo para todo mundo que eu sou professora do curso de pedagogia. Que bom, e você é, sim, professora do curso. Sempre será. Concordo. Com certeza. Eliane, você viu que eu fiquei com inveja, né? Eu aprendi também a fazer esse negocinho. Agora viu? É chique. Pessoal, um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Um ótimo dia. Vamos, que a tarde tem mais. Um abraço grande. Beijos. Beijo. Até mais, pessoal. Boa tarde.